Olá, turmas, tudo bem? Foi a primeira vez que eu gravei os slides, daí eu fiz o teste, conversei com algumas pessoas, né, com os representantes, e alguns me colocaram que não dá para escutar direito. Então, o que foi que eu fiz? Sempre com a preocupação de tentar melhorar, né? Porque é um período complicado, onde a gente também tem que estar se reinventando. Então, eu fiz de novo a aula, eu vou fazer um breve comentário sobre os slides e depois eu vou encaminhar para os representantes para vocês terem acesso. Se vocês forem tendo alguma dúvida, né? Então é só entrar em contato. Então, vamos lá. Então, né, como eu disse para vocês, o nosso próximo assunto são as potências emergentes. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as características, né, das potências emergentes, a maneira como elas emergiram, como elas surgiram no cenário global e como elas vêm conseguindo se manter no mercado, e também algumas diferenças entre potências desenvolvidas emergentes e potências subdesenvolvidas que são consideradas como emergentes. Então, aqui, gente, onde diz potências emergentes. Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer que essas potências emergentes, elas são potências que vêm passando por diferenças, por mudanças nos últimos anos após a prática da globalização. Existe um grupo de países que vem se destacando, né, que são os considerados BRICS, né, que são países que estão em processo de crescimento e desenvolvimento social e econômico. Então, entre eles, eu destaco o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. E sempre lembrando que esses países possuem níveis médios de desenvolvimento, então eles ainda estão em processo de crescimento. É importante, né, de ressaltar que esse grupo não forma um grupo que está acima dos países subdesenvolvidos, desculpem. Eles não formam uma espécie de, como é que eu posso dizer, exceção. Eles apenas seriam um subgrupo, né? Que eles se destacam por terem algumas semelhanças e por terem algumas diferenças. A gente não pode apontar um exemplo, a Argentina e a China, ambos sendo nações emergentes, né? Como nações com as mesmas características sociais e econômicas. São nações que passaram por mudanças nos últimos anos. Se a gente comparar o caso da Argentina, então ela vem passando por constantes crises econômicas, mas em contrapartida ela é considerada uma nação que vem tendo também um certo crescimento. E se a gente comparar com a Rússia, né, a gente sabe que durante décadas a Rússia foi uma nação que fez parte da poderosa União Soviética e após a sua desintegração e a sua autonomia, né, no final dos anos 80, que o passo inicial para isso tudo foi a derrubada do muro de Berlim. Em seguida, a gente vai ter a desintegração dos países que formavam aquele grupo. Então, como eu disse para vocês, nós temos países como a China e a Rússia, que são algumas das exceções, né? Aqui eu cito os dois maiores países em extensão territorial. Eles têm características comuns, né? Entre eles, os dois fizeram parte de um sistema poderoso que se manteve por mais de 40 anos, que foi o sistema socialista. A Rússia, hoje em dia, apesar do seu atual presidente estar no poder há mais de 20 anos, não é uma nação socialista, né? O Vladimir Putin vem passando por processos constantes de reeleição. E a China, ela abriu a sua economia. Hoje ela se destaca por ser a segunda economia que mais arrecada. Mas mesmo assim, ambos são considerados nações emergentes. Por quê? Porque eles emergiram. Então, aqui, gente, as economias emergentes em foco, né? Então, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, como eu já tinha comentado, eles formam os países conhecidos como BRICS, certo? Mas, mesmo assim, o que vale ressaltar é o que torna essa nação emergente. Se eu fizesse uma indagação, se eu fizesse um questionamento,
Por que elas se tornaram emergentes? O que mudou nos últimos 40 anos, por que não dizer da década de 80 até agora, o ano de 2020? O que a China tem de diferente? Claro que hoje em dia, né, como a gente vive períodos de pandemia, a China acabou por estar em foco de uma maneira um tanto quanto negativa, e essa doença se expandiu, ainda está em processo, e uma das consequências são essas aulas online, né? Porque a gente está tendo que se reinventar mais uma vez. Mas será que isso aconteceu só agora? Por que a China vem se destacando como uma nação emergente, tanto no lado positivo como no lado negativo? Então, assim, esses são alguns tópicos, né, que a gente vai trabalhando no decorrer das aulas. E aqui também eu coloco uma curiosidade, né, quando que teria surgido o termo mercados emergentes e como acabou atingindo um certo sucesso, né? O que essas economias têm a oferecer. Em seguida, aqui eu quero pontuar, né, que esse sucesso acabou atraindo a curiosidade de vários economistas, que eles procuraram analisar os parâmetros dessas nações, o que elas teriam a oferecer, quais seriam as suas perspectivas, porque eles não iriam investir em nações que não teriam como promover um certo desenvolvimento, né? E de como esse desenvolvimento iria calhar, iria chegar de forma consequente aos países desenvolvidos, né? Porque um fornece a tecnologia e o outro oferece matéria-prima, recursos, mão de obra barata. Então, isso tudo acabou por se tornar bastante atrativo e fez com que essas economias acabassem recebendo investimento dos países estrangeiros. Uma característica bem importante de ser pontuada, né, uma entre tantas, que eu vou citar algumas, é a questão da renda intermediária, ou seja, esses países têm que ter um certo nível de arrecadação, o seu PIB precisa ter uma média de arrecadação para valer a pena os investimentos, e também é necessário se ter um mercado consumidor. Aqui eu cito o exemplo da Índia, né? A renda média da Índia é 4 vezes maior do que a de muitos outros países emergentes. Mas, em contrapartida, né, o que essa renda pode oferecer? Porque todos nós sabemos que a Índia ela é um país bem diferente dentro do seu contexto econômico. É uma nação que ainda é dividida por castas, né? E, assim, as diferenças econômicas são enormes. Um grupo muito pequeno da população é o que tem um bom poder aquisitivo. E um grupo muito grande da população ainda depende muito, certo, da economia dos países estrangeiros e do seu próprio. Um outro ponto a ressaltar é a questão da dinâmica de recuperação, né? Então, elas são nações emergentes que passaram por constantes crises econômicas e estão em processo de recuperação. Então, aqui uso o exemplo do Brasil. Vocês, na geração de vocês não vão lembrar. Mas o que era bem comum aqui no Brasil durante várias décadas? A mudança constante na economia. Nós tivemos o Cruzeiro, o Cruzado Novo, até que em 1994 a moeda se estabilizou, se criou o real vem se mantendo nos últimos anos. No início, o índice de inflação ele era bem menor. Hoje em dia, devido a constantes crises, escândalos, isso mudou um pouco. Mas, mesmo assim, pensem que desde 1994 a gente não teve mudanças significativas. Aqui, gente, nós temos também um outro aspecto a pontuar, né? É que são as transformações e abertura. Como eu disse para vocês, esses países passaram por transformações institucionais. Existe uma prática da troca, como eu falei nos slides anteriores, né? Então, os países desenvolvidos, eles oferecem os recursos, oferecem a indústria, certo? Essa indústria vem se desenvolvendo, mas muito graças ao que é oferecido pelos países subdesenvolvidos. Se eu der o exemplo aqui do Brasil, que eu já cheguei a comentar com vocês em aula, a região da Zona Franca de Manaus, que ela foi criada em plena ditadura militar com o objetivo de promover o desenvolvimento dessa região, né? E o que acontece ali? Nós temos a produção de inúmeros produtos eletroeletrônicos, mas nada desses eletroeletrônicos são indústrias brasileiras, então eles mandam os recursos e aqui a gente faz o processo da montagem. Quem já comprou uma televisão?
Provavelmente, se vocês observarem o que está escrito, né, vai mostrar que ela foi montada aonde? Na região da Zona Franca de Manaus. Então, ali ocorre uma troca e, graças a essa troca, a prática da globalização acaba por acontecer. E é claro, né, não deixando de pontuar, não deixando de destacar que não se receberia investimento se essas nações não tivessem um potencial de crescimento e um potencial de consumo. Nós aqui no Brasil, um exemplo bem prático é a questão do consumismo, né? Então, quando se envolve eletroeletrônicos e os próprios aparelhinhos de celular, são um dos aspectos que nos fazem nos tornarmos cada vez mais consumistas. Nem sempre a gente lembra do que realmente é necessário. Esse período de pandemias, né, está nos fazendo pensar um pouquinho mais, para a gente poder conhecer, ressaltar, prestar atenção, que eu espero que vocês, alunos de terceiro ano, estejam fazendo isso, porque realmente é importante. Por último aqui, gente, eu coloco em linhas gerais quem são o grupo dos G20. Esse assunto a gente vai trabalhar um pouco mais nas próximas aulas, mas é mais para vocês terem uma noção, né? Então, o grupo do G20, ele é formado tanto por países desenvolvidos como por países emergentes. Ele foi criado no final da década de 90 com o objetivo de fortalecer as negociações e promover trocas, né? Só que essas trocas acabam beneficiando quase sempre a mais os países desenvolvidos, porque é muito difícil que ocorra uma paridade, ou seja, a gente, que somos países subdesenvolvidos, somos cada vez mais dependentes dos países desenvolvidos, né? Então, aqui, como eu já tinha dito, né, ele é formado pelas maiores economias do mundo e também pela União Europeia, que é um bloco econômico que a gente vai trabalhar num outro momento. Então, o grupo do G20 ele é composto pelos 8 países mais ricos do mundo e também pelos países emergentes. Agora, momentaneamente, vocês têm que saber o que é o G20, por que ele foi criado e quem faz parte, né, para conseguir responder essas primeiras atividades. Então, aqui, gente, eu já ressaltei, né? O representante já deve ter encaminhado para vocês as atividades, mas eu achei melhor mandar novamente para que fique bem claro o que é para fazer. Então, aqui, vocês vão ter que ler todos os slides, ouvir as minhas explicações, fazer um esquema resumo no caderno. Só que esse esquema resumo ele tem que ser bem breve. Então, de cada um dos slides, eu quero que vocês montem palavras-chave ou frases-chave para vocês compreenderem. O processo avaliativo disso tudo vai acontecer, vão ser através de atividades online e talvez algumas presenciais, porque pelo que vem sendo colocado, provavelmente o primeiro grupo que volta para a escola são vocês, alunos de terceiro ano. Então, é bem importante que vocês tenham isso tudo no caderno. Os exercícios, vocês devem copiar e responder os exercícios. Vocês vão fotografar essas atividades e vocês vão encaminhar para o representante. Então, assim, ó, não me mandem por e-mail, porque às vezes pode acontecer do e-mail ir para o spam e eu não consigo ver a tempo e esse e-mail se perde. Eu estou montando pastinhas das turmas com todas as atividades que vêm sendo encaminhadas pelo WhatsApp. Se alguém não tiver celular, se não tiver como enviar, deixa aqui na escola. Mas eu quero que vocês me enviem da maneira como eu estou orientando. Vocês vão fotografar, vão encaminhar para o representante e o representante envia para mim. Então, que isso fique bem claro. Então, aqui eu coloquei um questionamento sobre o G20, né, que eu já tinha explicado nos slides anteriores, vocês vão ter que ler para poder responder. Aqui eu coloquei alguns exercícios, né, que se vocês leram e ouviram as explicações, vai ficar bem tranquilo de se responder. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho mais o exercício de número 6, que é um pequeno diferencial. Então, aqui, gente, vocês vão ter que criar de maneira bem criativa quais são os países que formam o G20. Então, a primeira parte é vocês imprimirem um mapa mundi. Vocês vão identificar somente os países que compõem o grupo do G20 e vão ter que criar uma característica, isso na legenda. Vou dar um exemplo aqui que eu citei o caso da Alemanha. Eu vou pintar o espaço físico da Alemanha de verde. Então, na Alemanha, uma das características marcantes da Alemanha.
Então, ali se localiza a Volkswagen, um grupo empresarial, automobilístico, né, com mais de outras 12 marcas, e se destaca, tanto na Alemanha como no mercado global. Isso vocês vão fazer de todos os países que compõem o G20. Lembrem que, além dos países, como eu já falei anteriormente, a gente tem a União Europeia, que é um bloco econômico. Então, eu quero só que vocês me citem o caso dos países. E procurem se organizar, certo? De mandando as atividades. Quem vai fazendo já encaminha. Não deixem para a última hora. Se vocês fizerem tudo com organização, vai ficar bem mais fácil para vocês, porque agora a gente vai depender muito da organização de cada um. Então, é de extrema importância que todos façam. Eu coloquei bem claro assim, ó, enviar até tal dia, mas nada impede que vocês enviem antes, tá? Então, aqui eu espero que tenha ficado tudo bem claro, que vocês tenham conseguido compreender muito bem. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelo representante, que o representante tira as dúvidas, ou podem me chamar tanto pelo Messenger, né, ou como pelo direct. O contato, certo? Pelo WhatsApp, eu peço que seja só com o representante, porque nem sempre, senão a gente consegue responder. Às vezes a gente recebe várias mensagens e não sabe nem de quem é. Então, se alguém tiver dúvida, me mande por esses 2 meios ali. Espero que todos estejam muito bem, certo? Espero ter ajudado com esse vídeo. Espero que a gente possa se reencontrar o quanto antes e que tudo melhore. Um forte abraço e até a próxima.